A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário. Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então, a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então, pessoal, vamos começar a nossa análise pela pergunta número 1. Qual é a média da velocidade, né, do hino ou do andamento do hino, dá na mesma. Para isso, nós vamos pegar a nossa velocidade menor, que é 50, e somar com a nossa velocidade maior, que é 60. O resultado dessa soma a gente divide e vai dar uma média aqui de 55 batidas por minuto, tá, pessoal? Porém, pessoal, aqui a gente pode fazer subdividido. Na minha opinião, fica mais fácil. Vocês vão ver que o irmão Cleberson ele fez a 55. Eu gosto de fazer subdividido, tá, pessoal? Parece que fica mais rápido, mas na verdade é a mesma coisa, só que ao invés de você ouvir 55 batidas por minuto, você vai ouvir 165 batidas por minuto, tá? Aí cada batida dessa não vai mais ser um tempo, igual tá falando aqui, tá? Vai ser um movimento, tá? Então tá aqui, ó, 165 batidas, né? 165 unidades de movimento por minuto. Porque dentro de cada tempo eu tenho 3 movimentos, tá? Então, ao invés de eu usar 55 batidas, que cada uma equivaleria a um tempo, eu vou usar 165 batidas e cada uma dessas batidas equivale a um movimento, tá bom, pessoal? Segunda, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Para isso, pessoal, nós vamos analisar aqui a nossa armadura de clave. Hoje está composta por bemóis. Diz a regrinha que quando a armadura de clave está composta por bemóis, para eu achar a tonalidade, eu devo descer uma quarta abaixo a partir do último acidente, que no caso aqui é Si, né? Então uma quarta abaixo a partir de Si. Então eu vou ter Si, Lá, Sol, Fá, tá? Então a tonalidade aqui vai ser Fá maior, tá bom, pessoal? E para achar a relativa menor, eu tenho que pegar o tom que eu acabei de achar e elevar uma sexta, ou seja, uma sexta ascendente a partir do tom, tá? Então vou ter Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, tá? Então vai ser Fá maior e Ré menor, tá, pessoal? O Fá representado pela letra F e o Ré representado pela letra D e o menor representado pelo M minúsculo, tá?
Terceira, qual é o compasso, se esse compasso é simples ou composto. Então a gente vai analisar a nossa fórmula de compasso. Toda fórmula de compasso cujo número de cima for igual a 2, 3 e 4 é um compasso simples. E toda fórmula de compasso cujo número de cima for 6, 9 ou 12 é composto. Aqui a gente tem o número de cima igual a 12, então é composto, tá, pessoal? Agora eu preciso saber que compasso que é, se é binário, ternário, quaternário, né? Então para isso, nos compassos compostos é facinho de entender, tá? Por quê? Cada tempo tem 3 movimentos dentro de cada tempo, como eu falei lá na pergunta número 1, tá? Então, ou seja, eu vou pegar o número de cima, que indica nos compassos compostos a quantidade de movimentos, e vou dividir por 3, tá? Logo eu vou ter a quantidade de tempos. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, dentro de cada compasso aqui eu vou ter 4 tempos. Logo, meu compasso é quaternário, tá? Então, a resposta vai ficar quaternário composto. Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento, unidade de som, se houver? Porque se houver unidade de som, só encontramos nos compassos compostos, porém ternários, né? Esse é quaternário, então não tem. Mas nós temos unidade de tempo, unidade de movimento e unidade de compasso. Por onde começar, pessoal? Levando em consideração que eu não sei nada, tá? Então eu vou começar sempre pela minha unidade de movimento. Por quê? Porque já vem escrito aqui na fórmula de compasso, tá? Nos compassos simples, o número de baixo indica a unidade de tempo, a figura que vale um tempo. Nos compassos compostos, que é esse caso, o número de baixo indica a unidade de movimento, ou seja, a figura que vale um movimento. Aqui nós temos a figura número 8. Qual é a figura representada pelo número 8? É ela mesma, é a colcheia, tá, pessoal? Então a nossa colcheia aqui é a nossa unidade de movimento, tá? Aí na pergunta anterior eu falei que cada tempo aqui tem 3 movimentos, né? Ou seja, eu teria que ter 3 colcheias dentro de um tempo, né? E eu tenho que transformar essas 3 colcheias em uma figura apenas, tá? 2 colcheias, pessoal, equivale a uma semínima, tá? E 3 colcheias equivale a uma semínima pontuada, porque o ponto de aumento ele aumenta a metade do valor da figura, né? Então, se uma semínima é igual a 2 colcheias, a metade de 2 é 1. 2 mais 1, 3. Então, pessoal, é correto dizer que eu tenho 3 colcheias dentro de uma semínima pontuada. Então, a nossa unidade de tempo aqui é a semínima pontuada. Como eu falei lá na pergunta número 1, já vem escrito aqui, né? Ó, semínima pontuada igual a 50 até 60 batidas por minuto, tá? E agora, pessoal, a gente precisa de uma figura que preencha o compasso inteiro, né, que é a nossa unidade de compasso, tá bom? Então, se cada tempo aqui é representado por uma semínima pontuada e o compasso é quaternário, eu tenho que ter uma figura que dentro dela eu tenha 4 semínimas pontuadas, tá? Que figura que é essa, pessoal? Aqui no caso, para a gente ganhar tempo, eu já vou falar, é a semibreve pontuada, tá? Por quê? A mínima pontuada, se você for analisar, ela é o dobro da semínima pontuada, tá? E a semibreve pontuada é o dobro da mínima pontuada, né? Então, se a semínima vale um tempo, a mínima pontuada é o dobro da semínima pontuada, logo a mínima pontuada vai valer 2 tempos, tá? E se a semibreve pontuada é o dobro da mínima pontuada, logo a semibreve pontuada vai valer 4 tempos, né? Que é a quantidade de tempo certinho que eu preciso ter dentro do compasso, tá bom? Então as respostas vão ficar: unidade de movimento colcheia, unidade de tempo semínima pontuada e unidade de compasso semibreve pontuada. Vocês devem estar observando que eu estou bem gripado, né, pessoal? Ontem mesmo eu estava com bastante febre, eu nem ia gravar essa aula aqui, mas a gente não pode esperar, né? Então estou fazendo um esforço aqui, estou gravando para vocês aqui. Então, por favor, deem a devida atenção, tá? Que tem que ser dado a esse trabalho aqui, tá bom, pessoal? E também aos irmãos que vão assistir essa aula aqui, eu vou pedir encarecidamente, tá? Que vocês orem por mim, que dia 24 agora eu vou passar por uma cirurgia, tá? E eu careço da oração de vocês aí, tá bom? Então é isso, vamos continuar. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor? Então, pessoal, a gente vai começar com as figuras que aparecem logo no começo do hino. Aqui a gente tem
uma colcheia sem ponto, seguida de uma semínima sem ponto, seguida de uma semínima pontuada. Depois a gente tem uma semínima pontuada ligada com uma semínima sem ponto, tá, pessoal? Daí todas as outras figuras são repetições dessas, tá? Na segunda parte, pessoal, aparece uma figura que a gente não tinha visto ainda, que é essa daqui, ó. Uma mínima pontuada ligada com uma semínima sem ponto, tá? Depois na terceira parte todas as figuras se repetem e na quarta parte idem, tá? Todas as figuras se repetem. Então a gente vai organizar a resposta, pessoal, colocando primeiro as figuras sem pontos, depois as pontuadas, depois as ligadas. Então muito bem, a gente começa por onde? Esse monte de figura aqui. Vamos começar, pessoal, sempre pela informação que a gente já tem. Começar sempre pela nossa unidade de movimento, porque aí é só usar o quadro comparativo e aí eu vou saber o valor de todas as figuras, tá? Então a nossa unidade de movimento eu já vi lá na fórmula de compasso, que é a colcheia, então automaticamente a colcheia vale um movimento, tá? Depois eu tenho a semínima sem ponto, tá? A semínima sem ponto, a semínima a gente já viu que ela é o dobro da colcheia, né? Então o dobro de 1 é 2. Então se a colcheia vale um movimento, a semínima valerá 2, tá? Depois eu tenho a semínima pontuada. O que é a semínima pontuada? Ela é a semínima, que a gente já viu que vale 2 movimentos, mais a metade do valor dela. A metade de 2 é 1. 2 mais 1, 3. Então a semínima pontuada vale 3 movimentos ou 1 tempo. Porque no compasso composto, 3 movimentos é igual a 1 tempo. Então eu posso escrever das duas formas, ou 1 tempo ou 3 movimentos, tá? Depois eu tenho a mínima pontuada ligada com uma semínima sem ponto, tá? A mínima pontuada, pessoal, a gente já viu lá atrás que eu cheguei a comentar, né? Que ela vale 2 tempos, porque ela é o dobro da semínima pontuada. O dobro de 1 é 2. Então a mínima pontuada vale 2 tempos. E aí eu tenho uma semínima sem ponto, que é igual a 2 movimentos, né? Então eu posso colocar como resposta 2 tempos mais 2 movimentos, tá? Ou 8 movimentos. Nas duas maneiras está correta. Por quê? Cada tempo eu tenho 3 movimentos. Então 3 mais 3 dá 6, e mais 2 movimentos da semínima é igual a 8 movimentos, tá? Então ou 8 movimentos ou 2 tempos e 2 movimentos. Das duas maneiras está correta. Depois a semínima pontuada ligada com uma semínima sem ponto. A semínima pontuada vale 1 tempo ou 3 movimentos. E a semínima sem ponto vale 2 movimentos. Então eu posso utilizar como resposta 5 movimentos ou 1 tempo e 2 movimentos. Fica a critério de vocês, tá? O que achar mais fácil pode colocar. Sexta, qual é o ritmo inicial? Para isso, pessoal, nós vamos analisar as primeiras figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso, tá? Então aqui, ó, eu tenho um compasso de 12 movimentos, né? Porém, eu já vi que a colcheia vale um movimento. Então eu tenho aqui duas colcheias, são 2 movimentos. E a semínima sem ponto eu já vi que vale 2 movimentos. Então 2 mais 2, 4. Eu tenho 4 movimentos, onde eu deveria ter 12. Então esse compasso aqui está incompleto. Já está mostrando para mim. Além disso, pessoal, eu tenho menos que a metade de um compasso, que a metade de 12 é 6. Eu tenho 4, então eu tenho menos que a metade do compasso. E além disso, a música está iniciando no tempo fraco, né? Então, essas 3 características, pessoal, indicam pra gente que esse ritmo inicial ele é anacrúsico, tá? Ou anacrústico. Por quê? Inicia no tempo fraco, tá? O compasso está incompleto e, além de tudo, eu tenho menos que a metade de um compasso, tá bom, pessoal? Sétima, qual é a terminação da primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Então, pessoal, sempre peço para vocês analisarem no inário, tá? Para descobrir aonde que está o fim de frase, né? No nosso caso, o fim de frase está aqui, ó, tá? Nessa vírgula aqui. No inário, as vírgulas pequenas representam fim de semifrase e as vírgulas grandes representam fim de frase, tá? Então aqui, pessoal, a figura que antecede a respiração, né, o fim da frase, é uma figura de 5 movimentos, né? Antes dela, eu tenho alguma outra figura? Tenho. Eu tenho uma figura de 1 tempo aqui, ó. Ou seja, essa figura aqui que antecede a respiração, ela não está no tempo forte, tá? Eu tenho outra figura aqui no tempo forte. Então é uma terminação feminina em todas as vozes, tá, pessoal? Então a resposta, terminação feminina em todas as vozes.
Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então, pessoal, a gente analisando aqui, ó, a gente tem esse tipo de ligadura aqui, tá? Que une duas figuras que estão na mesma altura, porque elas estão no mesmo espaço, tá? Essa daqui, por exemplo, está na mesma linha, mas é o mesmo tipo de figura, tá? Então eu tenho mais uma ligadura aqui, tenho outra aqui, tenho outra aqui. Todas essas ligaduras, elas têm a mesma característica, tá? Ou elas estão ligando notas que estão na mesma linha, ou ligando notas que estão no mesmo espaço. Passando para a segunda parte, pessoal, mais ligadura desse mesmo modelo, tá? A gente tem várias aqui, ó, tá? Terceira parte, mais ligadura do mesmo modelo. E quarta parte, pessoal, aparece aqui uma ligadura que não tinha aparecido ainda, essa daqui, ó. Ela tá ligando uma nota que tá em altura diferente, tá vendo, ó? Uma tá no espaço e a outra tá na linha, tá? Aqui na voz do tenor é a mesma coisa, ambas estão no espaço, porém na altura diferente, tá? No baixo a gente tem uma na linha e uma no espaço, tá? Essa daqui, ó, uma no espaço e outra na linha, mas bem longe uma da outra, né? No intervalo bem longe. Então é uma ligadura diferente que a gente não tinha visto ainda. Então uma está ligando figuras que estão na mesma altura e outras está ligando figuras que estão em alturas diferentes, tá? Então a gente vai colocar assim, ó. Aparece ligaduras de valor. O que é a ligadura de valor? Ela é a ligadura que une figuras que estão na mesma altura, tá? Então, aparecem ligaduras de valor, pois une notas que estão na mesma altura. E aparecem ligaduras de portamento. O que é portamento? É a ligadura que une notas que estão em alturas diferentes, tá? Então, aparecem ligaduras de portamento, pois une notas de alturas diferentes, tá bom, pessoal? Nona, se houver, explique síncopas em quais compassos aparecem. Então, pessoal, a gente vai ganhar tempo aqui, né? Eu falei no começo que a gente só ia abordar os assuntos que realmente aparecessem, né? Então, síncopa não aparece, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade para explicar esse assunto, tá bom? Então, resposta, não aparece síncopas. Décima, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. Então, pessoal, a gente tem a mesma situação da síncopa, tá? Porém, pessoal, é importante vocês já saberem o que é. Porque se você não sabe o que é, como que você vai procurar, né? Então tem que ficar atento a esse detalhe aí. Saber realmente o que é, saber achar no hino. Aí vocês vão procurar e nesse hino não aparece, então a gente não vai abordar as explicações, tá? Então a resposta não aparece contratempo nesse hino. 11ª, se houver, explique que alteras em quais compassos aparecem. Muito bem, pessoal, que altera no compasso composto é ainda mais fácil de ver, tá? Porque no nó sinário, tá, pessoal? Regrinha do nó sinário. Nos hinos que são totalmente compostos, que é o caso desse aqui, não vão aparecer que alteras, tá, pessoal? Então, como esse hino aqui não tem mudança de compasso, né? Então a gente não precisa nem se preocupar. A resposta vai ficar: não aparecem que alteras nesse hino. 12ª, se houver, classifique as fermatas e as explique. Então, na primeira parte que não temos fermata, na segunda parte, pessoal, aparece essa fermata aqui, ó. Essa fermata, pessoal, ela está antes do trecho final da música, né? Aqui, ó, a gente tem o trecho final aqui, né? Ela está terminando a estrofe, né? Para começar a parte final. Então, nesse caso aqui, pessoal, essa fermata aqui, ela é conclusiva, tá? Vamos ver se aparece mais alguma. Terceira parte do hino não aparece nada. E na quarta parte, na última nota, também aparece outra fermata. Também tem a mesma característica, ela está finalizando a parte final, né? Então ambas são iguais, as duas estão finalizando alguma coisa, né? Então as duas são conclusivas, tá? Aparece fermata conclusiva, pois aparece na última nota da estrofe, aparece na última nota do coro. Ambas estão concluindo e assim por diante, tá? Mas ela tem essa característica de concluir alguma coisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as explicações. Caso não tenha entendido alguma coisa e ficou algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários aí. Estaremos prontos a responder, tá? Assim que der, obviamente, tá bom?
Espero que esse estudo esteja te ajudando de alguma maneira. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa um like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, tá, pessoal? E também vocês podem compartilhar aí para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha que vocês sabem que estão estudando a música aí, que esse assunto possa ser interessante. Lembrando, pessoal, que esse nosso trabalho é mais indicado, né, como eu falei lá no começo, para quem já terminou o MTS, porque é um estudo um pouco mais avançado e mais dinâmico, né? Onde a gente aborda as explicações assim, mais por cima. Pode ser que uma pessoa que está começando não consiga entender, né, com clareza o que a gente está querendo passar, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai ficar com a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes do hino, ok? Então vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 42, terceira estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti ta ti ta ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ta ti ta ti ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 42, terceira estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti ta ti ta ta 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 ti 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 ta ta ti 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 ta ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ti ta ti ta. Hino 42, linguagem rítmica, voz do tenor, terceira parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ti ta ti ta ta 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 ti 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 ta
tita, 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 ta, tita, 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 ta, ta, tita, ta, tita, tita. Hino 42, linguagem rítmica, voz do baixo, terceira parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tita, tita, ta. 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 Tita, tita. Tita, ta, tita, tita, ta, ta, ta. Tita, ta, tita, tita, ta, ta, tita, ta, tita, ta, 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 tita, ta, tita, tita, ta, ta, tita, tita. Solfejo da voz do soprano do hino 42, terceira parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do, Fá, Sol, Lá, Lá. Fá, Lá, Ré, Do. Fá, Lá, Do, Si, Sol. Mi, Sol, Si, Lá, Fá. Do, Fá, Sol, Lá, Lá. Fá, Lá, Ré, Do. Fá, Lá, Do, Si, Sol. Mi, Ré, Mi, Fá. Fá, Lá, Do, Si, Si. Mi, Sol, Si, Lá, Lá. Fá, Lá, Do, Si, Sol. Mi, Sol, Si, Lá, Fá. Lá, Do, Fá, Ré, Ré. Sol, Si, Ré, Do. Fá, Lá, Do, Si, Sol. Mi, Ré, Mi, Fá. Solfejo da voz do contralto do hino 42, terceira parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do, Fá, Fá. Do, Fá, 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 Fá. Do, Fá, Fá, Sol, Mi. Do, Mi, Do, Do. Do, Fá, Fá. Do, Fá, 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 Fá. Do, Fá, Sol, Mi. Do, Si, Si, Do, Ré, Ré, Do, Fá, Mi, Ré, Do, Mi, Fá, Do, Si, Lá, Do, Fá, Mi, Ré, Mi, Do, Mi, Fá, Lá, Do, Ré, Mi, Fá, Ré, Fá, Si, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Ré, Do, Ré, Do. Hino 42, solfejo, voz do tenor, terceira parte.
2, 3, 4. 2. Lá, lá, si, do, lá, do, si, lá, 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 do, si, si, sol, fá, lá, si, do, lá, do, si, lá, lá, do, si, sol, si, lá, si, lá, fá, lá, sol, sol, fá, mi, sol, si, do, lá, sol, fá, lá, sol, si, sol, si, do, fá, lá, fá, sol, lá, si, ré, si, sol, lá, si, do, ré, si, sol, si, lá, si, lá. Hino 42, solfejo, voz do baixo, terceira parte. 2, 3, 4. 2. Fá, fá, mi, fá, fá. Fá, 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 fá. Fá, 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 mi, do, mi, fá, fá. Fá, fá, mi, fá, fá. Fá, 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 fá. Fá, mi, ré, mi, do, fá. Fá, fá, do, fá, fá. Fá, fá, do, fá, mi, ré, do, si, do, fá, mi, ré, sol, fá, mi, do, fá, si, fá. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.